R$ 1,5 trilhão só em 2024. De 12 a 16% de toda a riqueza que a gente produz no país todos os anos. Esse é o montante necessário para que nós consigamos custear a compra dos bens e serviços que são fundamentais e necessários para quê? Para o atendimento das necessidades da nossa população. Isso é uma montanha de dinheiro, pessoal. E isso impacta a vida de todos nós, aqui e fora desse evento. Vocês já pararam para pensar um pouquinho a respeito disso? Bem, a minha vida profissional rodou ao redor desse tema praticamente toda. E é um assunto que parece muito mais complexo do que ele na verdade é. Quando a gente fala em compra pública, a gente tem que entender que ele é um processo diferente do processo da compra da pessoa privada. Usar o dinheiro público não é um processo banal. Ele exige, lógico, num cenário ideal, que exista muita responsabilidade, transparência, governança. E mais do que tudo, entender que é um processo. Não é uma compra espontânea que nem acontece no nosso dia a dia. Entrei num lugar, olhei e gostei de algo, comprei. É algo que precisa ser planejado e, para que aconteça da forma correta, necessariamente segue um rito que ele é burocrático, lento, formal. Comprar ou vender para o governo nunca foi uma atividade rápida, continua não sendo. Porém, pessoal, nos últimos 30 anos, com os adventos tecnológicos, as mudanças tecnológicas que todo mundo aqui, eu tenho certeza, que tem vivido muito de perto isso, a gente tem visto uma grande mudança na mecânica com que a compra acontece para todas as esferas. Isso não é diferente quando a gente fala da compra pública. Ela, mesmo de uma forma um pouquinho mais lenta, também vem sendo impactada pelas mesmas tecnologias que vocês usam todos os dias. E dentro desse cenário, o principal ponto de inflexão, a principal mudança, já tem pouco mais de 20 anos. Aconteceu em 2002, que foi quando foi criada a Lei do Pregão Eletrônico. Esse foi um momento onde, pela primeira vez, o Estado brasileiro criou uma ferramenta digital para selecionar como é que o Estado define quem é o fornecedor que está preparado ou que vai poder contratar com a administração pública alguma coisa. Foi nesse momento que eu e meu irmão Bruno tivemos um estalo numa oportunidade de negócio. Brasilienses que somos, a gente já conseguia perceber a importância de ter o governo como um potencial cliente, o tamanho, a pujança disso. Porém, isso não era uma coisa assim tão simples de processar. Afinal de contas, brasilienses que somos mais uma vez, a gente que tem esse vizinho gigante, que é a esplanada dos ministérios, do governo federal, sempre olhava para aquela estrutura e pensava, poxa, isso aqui é grande demais, isso aqui talvez seja mais distante do que a distância física propriamente dita. Qual foi o ponto de mudança? Foi entender que isso não é uma peça monolítica quando a gente fala governo. Quando a gente pensa governo, é normal, principalmente aqui em Brasília, pensar em governo federal, esplanada dos ministérios. Realmente é onde acontece a compra do bilhão. Mas o nosso país é dividido em governo federal, 27 estados e 5.569 municípios hoje. Cada um deles com estruturas que são, apesar de interligadas, muitas vezes independentes e de portes diversos. Esse bloco gigante, que é o 1,3 bilhão e 500 milhões de reais no ano passado, é exatamente composto de pequenos pedacinhos. Foi esse o momento que a gente entendeu que tinha um caminho diferente para seguir. Dentro dessa jornada, dentro desse estalo,
Eu, olhando para um pouquinho mais para a área de tecnologia, né, analista de sistema que sou, e meu irmão, que é administrador e pós-graduado em marketing, olhando para a parte de como é que a empresa funcionava, viramos o rumo de uma pequena empresa de software na época e criamos um produto novo, começamos a seguir um caminho diferente. Essa empresa cresceu, ramificou, e hoje o que é um desses ramos é exatamente o portal de compras públicas, maior GovTech brasileira, que é o principal ramo dessa jornada nova que a gente resolveu empreender. Não foi um caminho, contudo, gente, linear, não. Não foi um modelo que nasceu pronto. A gente começou lá em 2002, no mesmo modelo que todo mundo pensava software. Queria vender licença para o governo. Isso mudou em 2008 para um modelo de white label, e em 2016 ele assumiu o formato atual, que é o do portal de compras públicas. E mesmo de lá para cá, muita coisa tem mudado. Porque não só a legislação tem evoluído muito, como finalmente, pela primeira vez na história, agora em abril de 2027, o processo eletrônico vai ser a ferramenta obrigatória para todos os municípios brasileiros. A gente ainda não chegou lá. Nessa jornada de 9 anos, onde é que a gente chega? 4.200 municípios atendidos, são aproximadamente 11 mil oportunidades de negócio único todos os dias, negociando o quê? R$500 bilhão todos os dias úteis. É um montão de dinheiro, né? Divide um pelo outro, pessoal. A gente está falando de um ticket médio de menos de R$50 mil. A gente se enxerga como o varejo da licitação brasileira. Cabe meio. Tem lugar para todo mundo dentro desse ecossistema. Nessa hora, a provocação que eu deixo é exatamente essa. Você já enxergou que o impacto disso não é só enquanto cidadão, não, enquanto possível empreendedor, que você pode estar deixando de olhar para o mercado menos concorrido do país? Sim, pessoal. Menos de 800 mil empresas participaram do processo de processos de compras públicas pelo país todo nos últimos 12 meses. 500 mil delas, aproximadamente, também no portal de compras públicas. Frente aos 23 milhões de CNPJs ativos que a gente tem no país, e quando a gente compara com o impacto do PIB, que é o volume de compras públicas, não existe mercado menos concorrido que esse. Está distante? Só porque a gente não olha com mais carinho disso. Então, se você já pensou em algum momento em empreender, ou pensa em empreender, e não está olhando a possibilidade de ter o governo, seja em qual tamanho for, como seu potencial cliente, minha percepção, pode ser um tremendo erro estratégico. Vocês estão deixando uma oportunidade grande de ter sucesso dentro do seu empreendimento. Pessoal, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. De novo, esse é o pedaço mais importante na minha ótica do nosso orçamento público. É esse o pedaço que permite que as políticas públicas sejam de fato implementadas. Participar desse processo, pessoal, não é só ter chance de sucesso financeiro, econômico, de empreendedorismo. É chance de ajudar a construir um país melhor para todo mundo que vive nele, complementando e viabilizando as políticas públicas que a minha colega da apresentação anterior foi tão veemente em apresentar as necessidades desse povo. Pensa um pouquinho nisso e eu tenho certeza que vocês vão ver essas coisas com um olhar um pouquinho diferente. É isso aí, é o que eu tenho para comentar com vocês nesse momento. Até a próxima.